que eu vou falar sobre esses requisitos específicos, não é? Hoje eu não vou falar sobre os requisitos gerais de admissibilidade, né? Sobre preparo, tempestividade, cabimento, nada disso. Eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos específicos, não é? E esses requisitos são muito importantes. Da mesma forma que não pode haver uma falha, né? Não pode faltar um dos requisitos gerais de admissibilidade, os requisitos específicos também. E quais são eles? Né? Quais são esses requisitos específicos? Nós temos três requisitos específicos, tanto para o RE como para o RESP. Então, são os chamados... são três ao todo, né, para RE e RESP. Tem dois requisitos que são comuns a ambos os recursos. E aí eu estou falando do esgotamento de instância e do pré-questionamento. Então, tanto no recurso especial como no recurso extraordinário, você tem que estar sempre ligado e atento ao esgotamento de instância, tá? E ao pré-questionamento. O esgotamento de instância, como você já deve saber, quem acompanha aqui a gente no canal, não pode haver mais um recurso ordinário cabível contra a decisão impugnada. Essa é uma ideia geral, como a gente vai lembrar também em relação ao recurso especial, tem que haver o quê? Uma decisão colegiada, né? Uma decisão colegiada. Quanto ao recurso extraordinário, nós sabemos que há uma ou outra previsão na lei que, contra uma decisão de um juiz, por exemplo, aquele caso, não é, da lei de execuções fiscais, não é, do julgamento em embargos infringentes na execução fiscal abaixo de 50 RTNs, feito pela sentença, pelo próprio juiz, que havia, por exemplo, extinguido a execução fiscal. E aí, dessa decisão do juiz, cabe diretamente, por exemplo, um recurso extraordinário. Então, foge um pouco a regra de decisão de tribunal, não é? Mas, principalmente no que tange aí ao recurso especial, a gente não pode esquecer de que a decisão deve ser colegiada. Então, também para o recurso extraordinário, quando você já está em sede ali no tribunal, em sede de apelação, por exemplo, tem que haver o quê? Uma decisão colegiada, né? Muitas vezes o relator hoje tem possibilidade de um recurso ser julgado monocraticamente, inclusive a apelação. Basta vocês lerem aí o artigo 932 do Código de Processo Civil. Não é? Então, o que acontece? Quando esse julgamento se dá por forma monocrática, vocês, como advogados, advogadas, vão ter que provocar uma decisão colegiada, vão ter que usar um recurso ali, o agravo interno, para provocar uma decisão colegiada. Tá? Não se esqueçam jamais disso, senão vocês não cumprem o requisito do esgotamento de instância e o recurso de vocês não vai ser conhecido por falta desse requisito. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou até lembrar vocês, tem uma súmula no STF que fala muito bem sobre isso aí. Então vamos lá. Vejam aqui, ó. Essa súmula aqui, ó. 281 do STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Né? Então, o que acontece? Isso aí, não é? Vejam, tem que haver esse esgotamento, não pode faltar aí esse esgotamento de todos os recursos possíveis, né, de serem usados nas instâncias ordinárias. Senão você vai cair aí nessa súmula 281 do STF, que também vai servir para o STJ. Então, fiquem sempre atentos a esse requisito aí, que é muito, muito importante, né? A gente não pode esquecer disso. E aí, você deve estar se perguntando, mas, Mário,
caramba, é difícil para mim, né? A técnica, essa técnica, adquirir toda essa técnica é muito complicado, são muitas súmulas, são muitos óbices, a jurisprudência é, que é muito atenta a esses detalhes, a essas formalidades. Como é que eu vou fazer para vencer tudo isso? Eu não tenho tanta experiência, eu não tenho chance de estar elaborando e estar trabalhando como você no dia a dia com tantos processos, não é? Que vai dando segurança. Olha, o que eu posso dizer para você? Não trave por conta disso aí. Né? Hoje há caminhos de você conseguir adquirir esse conhecimento, essa técnica, não só por livros, tá? Não só apenas por cursos. Na faculdade realmente a gente não tem, mas de repente pode existir algum curso aí que de pós-graduação ou até mais profundo, mestrado em processo civil. Muitas vezes eu fiz mestrado, né? Eu sei que às vezes a gente não se aprofunda, esses cursos são muito teóricos, dificilmente a gente aprofunda nesses detalhes, né? Práticos do dia a dia. Né? E é isso que eu sempre quis procurar, à medida que eu ia estudando na minha carreira, os cursos que eu ia buscando, sempre tentando trazer para a minha vida do dia a dia, para a minha prática, aquele conhecimento que eu adquiri ali, aquele conhecimento teórico. Então, o que eu posso te dizer? Não é impossível você conhecer toda essa técnica. É claro que vai te exigir um tempo, né? Um determinado tempo de estudo. Você vai ter que correr atrás um pouquinho se quiser atuar com excelência. Então, um passo legal que eu posso te dar, siga aqui a gente no nosso canal. A gente vai conversando, sempre tire suas dúvidas. Como eu já disse, hoje a aula é gravada, mas você pode deixar suas dúvidas no canal, mande as perguntas, e assim, na próxima live, por exemplo, eu já abro respondendo a pergunta e a gente vai conversando, tá? Vai trocando esse conhecimento aí. Outra questão que vocês podem estar se perguntando, né? A questão da jurisprudência defensiva, que existe sim. E como é que a gente vence a jurisprudência defensiva? Só tem um jeito. Quanto melhor você for na técnica, quanto mais conhecimento técnico, mais dessa matéria você souber, mais você vai conseguir trabalhar para vencer essa jurisprudência defensiva, para reconhecer ali naquela decisão que aquele obstáculo que ele está te opondo não é válido, não se aplica para o teu caso. E aí você vai ter argumento para, no recurso subsequente, poder convencer o ministro, né, de que aquela decisão anterior, seja dele ou de outro órgão julgador, não está correta. Esse é o melhor caminho para vencer a jurisprudência defensiva. Uma terceira possibilidade que eu vejo também muita gente se indagando e se limitando é a questão da influência. Eu não moro em Brasília, meu escritório não é daí, o meu escritório não é um grande escritório, uma grande banca de advocacia, e por isso eu acho que eu não tenho chance nos tribunais superiores, eu não tenho chance ali no STJ, no STF, já que eu estou distante, não sou um advogado renomado, uma advogada renomada, né? O meu escritório não é grande, eu não tenho influência lá nos tribunais. E eu posso te assegurar isso, né? Que é o que eu falo também muitas vezes aqui, repito, que são tantos, né, processos que os tribunais julgam, e eu já tive lá dentro, eu sei como é que é. Olha, pessoal, eu posso garantir que muitas vezes o assessor, não sei os ministros, eu nunca fui ministro, né, mas a gente ali, tanto processo que você tem que examinar, meta que você tem que cumprir, que a última coisa que você lê é o nome do advogado. Né? Você repara mesmo se a petição está bem ou mal escrita, está bem ou mal estruturada. Mas ficar reparando se é esse ou aquele escritório que está fazendo isso não vai influenciar na decisão ali no julgamento. Claro que um grande escritório, um advogado que está acostumado, habituado a trabalhar ali nos tribunais superiores, ele sabe aquele trâmite interno, ele sabe, está sempre despachando ou com os ministros ou com os assessores, levando memorial, né, tirando o caso dele ali daquela vara comum. Isso sim faz diferença, né, ajuda, faz alguma diferença. Né, isso é relevante, mas não é por conta do nome dele, é por conta da atuação dele naquele processo ali que vem o resultado. Tá bom? É isso que você tem que ter em mente, tá? Seguindo aqui, então, nossa linha, nós falamos aí um pouquinho do esgotamento de instância e agora, né, o outro requisito comum também, tanto ao RESP como ao recurso extraordinário, que a gente jamais pode esquecer, é o tal do pré-questionamento. Né? E o que
trata o pré-questionamento, qual é o conceito, né? Já falei algumas vezes aqui, já fiz live só sobre isso. E o pré-questionamento nada mais é do que o tribunal ter, né, o acórdão recorrido, ter decidido, né, ou a decisão, no caso de uma decisão singular, que pode ser, né, uma decisão de um juiz, por exemplo, no caso do RE, mas aquela questão que você vai tratar ali, tanto no RE ou no RESP, ela tem que ter sido decidida pelas instâncias ordinárias. Tem que ter sido decidida pela última decisão, pela decisão recorrida. Ela tem que ter sido analisada. Então, aqueles dispositivos de lei federal ou da Constituição, a norma contida no dispositivo, ela tem que ter sido analisada, se ela era aplicável ao caso ou não era aplicável. É daí que vai surgir a questão federal ou constitucional, que o Tribunal Superior, né, seja ele o STJ ou o STF, vai analisar. Né? Então, o pré-questionamento é fundamental. Né? Muitas vezes vai acontecer, você pode estar me perguntando, mas Maria, quando o tribunal é omisso? Né? E por mais que a gente provoque ali o debate sobre o tema, ele se recuse a analisar aquela questão. Hoje, o CPC nos dá um caminho, não é? Que é aquela sistemática do artigo 1025, que é o tal do pré-questionamento ficto. Claro que vai estar na mão do STJ, do STF, basicamente do STJ aí nesse caso, dizer se a omissão da decisão recorrida, né, do acórdão recorrido, é relevante ou não para o deslinde ali, para a conclusão do julgado. E aí eles que vão dizer se há ou não um pré-questionamento ficto. Mas você tem que saber como provocar essa análise, como pedir a aplicação da sistemática e o que fazer para provocar, né, a aplicação do 1025. Eu já falei aqui isso outras vezes. Então, isso é muito importante. Não é? E aí a gente tem aqui, na jurisprudência, o que a gente tem aqui? Né? As súmulas, né? A 282 e a 356, ambas do STF, que são as súmulas basicamente que delineiam aí toda essa questão do pré-questionamento, embora o STJ também tenha a súmula 98 e a 211, são súmulas que orbitam em torno, mas não, elas não identificam, não conceituam o pré-questionamento. Quem faz isso são as súmulas 282 e 356 do STF. Então, vocês estejam sempre atentos a essas duas súmulas. Tá? A 282, o que ela diz? É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. É? E a 356 fala que o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar requisito do pré-questionamento. Tá? Então, isso aí é fundamental, né? Isso aí é fundamental. Você tem que estar sempre atento a essas duas súmulas, né? E que são elas, basicamente, que delineiam aí toda a questão do pré-questionamento. Como que você trabalha o pré-questionamento? Não é na hora da petição, né? Você tem que lembrar isso. Não vai ser na hora de você parar ali, por exemplo, para fazer o seu recurso especial, que você vai pensar, e agora eu vou pré-questionar a matéria. Não é aí que você vai pré-questionar a matéria. Nem na hora em que sair o acórdão, né? Por exemplo, um acórdão, que é o mais comum, e aí você pensa, agora que artigos que eu posso pré-questionar aqui os embargos de declaração? Também não vai ser nessa hora. Né? Aí você já passou do time de pré-questionar, porque você tinha que ter suscitado isso lá atrás. Né? Então tem que estar sempre atento. Pré-questionamento é um requisito que exige um pouquinho aí de estratégia, né? Atuação estratégica, né? Durante o processo. Tá? Hoje eu não vou ficar me aprofundando, é um lembrete. Vocês têm que se lembrar sempre desses requisitos. Partindo para o último requisito, repercussão geral. Né? E o que é relevante aqui em repercussão geral? Ela tem previsão na Constituição e no CPC. Né? E o que é importante a gente ter em mente aqui, vou até lembrar aqui, está aqui na tela, são questões relevantes, não é? Que ultrapassem os interesses das partes no processo.
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Né? Então, isso aqui é fundamental. Então, quando for fazer o recurso extraordinário, o ideal é sempre abrir uma preliminar ali no começo do recurso e mostrar que aquela decisão recorrida, né, ela provoca, né, a questão constitucional que você está levando, por exemplo, os artigos da Constituição, ou artigo tido como violado, e o jeito que foi interpretado ou deixou de ser aplicado ali pela decisão recorrida, ele repercute, né, de uma forma econômica, política, social ou jurídica que vai além do interesse das partes ali no processo, né? Vai além disso aí. Então, o que acontece? Não é o econômico, por exemplo, o interesse econômico não é o interesse econômico só da tua parte, não é só do teu cliente. É importante o que vai, o meu cliente vai falir. Isso não é relevante juridicamente para preencher o requisito da repercussão geral para os efeitos de recurso extraordinário. Não é? A questão ali tem que ser economicamente relevante de um modo que ultrapasse o interesse do teu cliente e da outra parte no processo. Não é? Então, isso é muito comum. Quando a gente tem a fazenda pública ali em juízo, é mais fácil demonstrar esse econômico, geralmente por parte da fazenda pública. Né? Eu ali, quando estou ali fazendo na advocacia pública, fica mais fácil de eu demonstrar que uma determinada decisão do tribunal, né, se ela for replicada, ela pode causar um gravame econômico para o Estado muito grande, por exemplo. É um jeito de você demonstrar. Né? Fala, olha, essa decisão aqui são milhares de servidores que vão começar a receber esse benefício e a repercussão vai ser tanta. Mas você tem que provar isso aí. Então, por exemplo, a gente, no nosso processo, pede para a Secretaria da Fazenda vir demonstrar, juntar documentos no recurso extraordinário, mostrando, olha, se isso aqui vai repercutir tanto aqui no orçamento anual aqui do Estado, por exemplo, né? No meu caso aqui, do Distrito Federal. Tá? Político, a mesma coisa. Né? Não é uma questão partidária, né? Mas sim uma questão, muitas vezes, né? Por exemplo, uma questão pode ser uma questão eleitoral, geralmente, né? Da própria segurança jurídica no campo político ali. Né? Social, a mesma coisa, e jurídico também. Então, são questões que você vai ter que trabalhar muito bem ali na tua preliminar, não é apenas citar e dizer, você vai ter que tentar demonstrar ali. É assim que você vai cumprir o seu esse requisito da repercussão geral. Tá? Seguindo aqui, já pensando aqui, o que você tem que fazer, né? O melhor que você pode fazer para cumprir esses requisitos. Então, você sempre faça uma lista dos gerais e dos específicos. Liste todos os requisitos, né? E veja se o seu recurso atende a todos eles, ou qual deles não está bem demonstrado ali. E aí você vai fazer como se fosse um checklist no teu recurso, né? Para ver se ele está cumprindo tudo. Então, você separa. É sempre bom já, ao longo do processo, você separar e você ter em mente quais são aqueles recursos, né, que dependem de uma atuação estratégica, por exemplo, o caso do pré-questionamento ao longo do processo, e aqueles que estão mais ligados ali na hora da elaboração dos seus recursos. Faça essas listas, né, e faça essa checagem. Tá? Que isso que vai encurtar, né, vai levar o teu recurso com mais facilidade ao caminho da admissibilidade, do juízo positivo de admissibilidade e do julgamento do mérito, que é isso que interessa aqui para a gente no nosso canal, é mudar essa porcentagem aí, né, de uma porcentagem muito pequena de recursos dirigidos aos tribunais superiores que são julgados no mérito, muitas vezes, por falhas de nós, advogados. Então, a gente tem que fazer a nossa parte com perfeição. Fazendo a nossa parte, fica mais fácil do nosso recurso ser admitido. Né? Embora não seja uma garantia, a gente tem que fazer bem a nossa parte. Bom, relembrando mais uma vez, aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para se tornar um expert na atuação perante os tribunais superiores. Espero ter contribuído mais um pouquinho aqui, né, ao seu aprendizado. Se gostou, deixe o like, compartilhe com seus colegas. Tenham um Feliz Natal, não é? Tenham um Feliz Natal e até
a próxima terça-feira.